Paz do Senhor, Deus abençoe o seu dia, seu domingo, sua noite, sua tarde, sua madrugada. Eu gostaria, nesta manhã, de estar lendo um versículo bíblico aqui, que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, e nos ensina, sobre fazer o bem ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem, e porque nós estamos vivendo o tempo de não perder tempo. Eu sou consagrado em ungido missionário já faz 13 anos, em 2012 fui consagrado, 2011 consagrado missionário, faz 14 anos na verdade. Mas esse título, esse cargo não me faz melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente vem de Deus essa unção. E eu quero contar um testemunho que eu passei uma experiência maravilhosa e Deus me ensinou que a obra missionária ela é tão fundamental, tanto perto, tá aqui eu e minha filha Cecília, minha linda, minha amada. Eu fazendo o bem para ela, eu estou fazendo a obra missionária. Eu fazendo o bem para o meu vizinho, eu estou fazendo a obra missionária. Se Deus me tirar daqui agora e me levar para a África, para poder levar um abraço para alguém ou levar 1 quilo de alimento, eu estou fazendo a obra missionária. E ela só vai terminar quando Ele me buscar na glória. Então eu queria que você entendesse que não se sinta menor, porque às vezes você não tem o título de missionário, ou de pastor, de presbítero. Faça o bem sem olhar a quem, que eu quero que você preste atenção nesse testemunho. Porque a palavra introdutória está em Gálatas 6, 10. E essa viagem missionária que eu tive já faz bastante tempo. Foi em 2011. E eu não esqueço nenhum detalhe. Porque você só vai ter experiências missionárias, você só vai ter bagagem missionária, experiência com Deus, se você fizer. Se você ficar só pensando em fazer e nunca fazer, você não vai ter bagagem futuramente quando Deus quiser te usar. Então, pela misericórdia, sendo usado por Deus essa manhã, para quem crê, para aquele que não despreza a palavra, preste atenção, Gálatas 6,10, diz assim, é um versículo pequeno e fácil de entender. Enquanto ainda temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mais uma vez, enquanto ainda temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Olha só que interessante. Vem falando sobre tempo. E eu pergunto a você já de cara, será que você tem tido tempo para poder fazer bem ao próximo? Gálatas 6,2 fala diferente, mas é muito interessante também. Fala assim, levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Um exemplo, Cecília, pega aqui, tá pesado? Fala que tá. Eu vou te ajudar. Tá mais leve, não tá? Porque a Bíblia fala em Gálatas 6,2, levai as cargas um dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. A lei de Cristo é que você ame o seu próximo, que você perdoe o seu próximo, que você abrace o seu próximo, que você ame mesmo de verdade, mesmo próximo, ou distante também. Às vezes é muito fácil abraçar minha filha, beijar ela, falar que eu a amo, mas às vezes o meu próximo é meu vizinho, eu também tenho que ter esse carinho por ele. Às vezes meu próximo inimigo eu tenho que amá-lo. Não preciso também de abraçar, beijar meu inimigo como eu faço com minha filha. Mas eu não preciso de gostar dele. Mas eu tenho que amá-lo. Amar é perdoar, é respeitar, é evitar conflitos. Mas saindo um pouco desse lado do amor e falando sobre o lado missionário, porque voltando ao versículo 10 de Gálatas 6, enquanto ainda temos tempo, eu queria dizer a você, você tem tido tempo para fazer o bem ao teu próximo? Fazer o bem sem olhar quem? Porque às vezes nós sentimos necessidade, sentimos vontade, mas às vezes, não vou fazer isso não é de Deus não. Às vezes você até sabe que o irmão necessita da tua ajuda, você tem condição de ajudar, mas você prefere, não é de Deus não, ele se vira para lá. Ele está ali porque ele procurou. Mas eu queria que você então entendesse nessa manhã, enquanto ainda temos tempo. Meu querido, procure tempo para você poder buscar as coisas de Deus, procure um tempo para você orar, para você jejuar, para você aproximar-se de Deus, porque eu falo por mim mesmo. Quando eu estava no mundão aí, eu tinha tempo para tudo, desde droga, a farra. Apesar que eu sou bem caseiro, mas ouvir música mundana, beber uma cachaça, tempo dos colegas. Às vezes tirava tempo para quem não merecia meu tempo. Tinha pessoas que vinham aqui do meu lado só para aproveitar do que eu tinha para poder te oferecer. Bebida, droga, até mesmo alimento. Não estou julgando todos, mas tem pessoas que só querem usar o seu tempo para poder te contaminar, te atrapalhar. Mas eu vim nessa manhã falar de coisa boa. Eu vim nessa manhã dar um testemunho que no final de 2011 havia um amigo meu, o presbítero Vinícius, muitos o conhecem, que precisou de uma ajuda e eu tive o prazer de poder ajudar, de participar da história dele. Adiantando o processo, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Sendo então o presbítero Vinícius do meu mesmo ministério, não quero falar o nome da denominação porque não tem necessidade,
mas éramos do mesmo ministério, tinha um grande amor, tenho por ele, respeito pela família dele. E ele então recebeu a notícia, o presbítero Vinícius, o missionário Carlinho, porque ele não sabia quem era o pai dele desde nascença. Desde pequeno ele foi criado só pela mãe, não conhecia o seu pai. Aí ele recebeu uma ligação de um homem, ou seja, o próprio pai ligou para ele e falou: filho, sou teu pai, estou em fase terminal de câncer, mas eu queria conhecê-lo antes de eu falecer. Já estou desenganado, eu preciso conhecer meu filho. Então o Vinícius, meu amigo, ele todo empolgado, ele estava sem carro na época eu tinha um Fiestinha. Quem lembra do meu carro que eu tinha? Fiestinha parecia o coração de mãe, cabia todo mundo lá dentro, era rebaixado, bonitinho. Eu tinha um carinho com aquele carro, não que eu sou apegado a bens materiais. Ô Claudete, não leva mal não, tá? Vou falar algo aqui, mas você vai entender. O primeiro carro da gente é igual a primeira namorada, a gente nunca esquece. Primeira namorada, independente, né? Hoje eu tenho um amor, a mulher da minha vida tá aqui, tá ouvindo eu gravar esse vídeo. Mas ninguém nunca esquece da primeira namorada e nem do primeiro carro que possui. Então eu tinha esse carro, eu deixava ele sempre bonitinho, arrumadinho, preparado, sempre para o que deve é. É para levar para o hospital? Eu levava. É para poder passear? Passeava. É para poder pregar na Bahia? Eu ia. Eu era chamado para poder pregar em Vitória? Eu ia. Era para poder descer para qualquer lugar, o carro estava sempre preparado. E nesse dia o Vinícius precisou desse veículo para poder comprar passagem de avião para ir para São Paulo. Ele chegou até mim, missionário Carlinho, todo feliz. Agora eu vou conhecer meu pai. Ele tinha 26 anos de idade, imagina só. 26 anos de idade sem conhecer o seu pai. E quando você descobre quem é seu pai, ele te liga e fala: eu estou morrendo, mas eu quero te conhecer antes. Queria dar uma pausa e dizer a você, quantas pessoas, né, esperam às vezes o pior acontecer, esperar chegar à beira da morte para poder falar que ama, ou para se apresentar a alguém. Por isso eu digo a você que está vendo essa mensagem, não é tempo de perder tempo. Se puder, abrace, beije, aperte, fique perto, pais e filhos principalmente. Porque eu vi ali, né, a ansiedade no Vinícius, a vontade dele conhecer quem era realmente o pai biológico dele. Aí eu falei com ele: seu Vinícius, vão lá no aeroporto comprar essas passagens agora. Aí eu peguei o meu carrinho que eu tinha, ele e a esposa dele. Hoje eles não são mais juntos, mas, né, cada um com a sua vida. Mas na época ele era casado, tinha a filha dele, não quero dizer nomes. E levei ele para Confins para comprar a passagem. Aí, só que eu sou assim, eu tenho um costume. No meu carro eu fiquei. Eu cheguei no estacionamento do Confins, do aeroporto internacional, e fiquei lá dentro, quietinho. Porque eu não queria intrometer no assunto familiar. Aí foram eles, a filha, a esposa e o presbítero Vinícius. Todos foram até correndo para poder comprar a passagem no aeroporto. Demorou questão de 10 minutos, eles voltaram. Eu falei: foi rápido para comprar essas passagens, uai? Aí quando eles chegam lá, todos com o semblante caído, com o beicinho assim, Cecília, aquele semblante triste. Eu falei: o que aconteceu, Vinícius? Comprou as passagens, não? Ah, missionário Carlinho, essa internet é complicado, né? A internet era um preço, nós chegamos aqui, é outro. Eu até vendia uma moto minha que eu tinha para vender, vendia até mais barato para poder comprar, porque tinha uma moto, ia vender de qualquer jeito, vendia até mais barato. Vou até falar quem comprou foi até o Pica-Pau, meu ex-pastor, amigo meu, daqui da lanchonete, tenho um grande carinho. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele sabe que eu tenho um grande carinho e amor por ele. Ele comprou a moto na mão do presbítero Vinícius nessa época. Só que ficou muito caro mesmo, porque, se eu não me engano, o pastor tinha dado metade e o outro dinheiro ia dar depois. E aquela quantia de dinheiro que ele tinha não dava para comprar as 3 passagens de avião para eles irem. Aí no olhar deles eu vi a tristeza e falei: ô missionário, ô presbítero, você vai conhecer seu pai sim, é? Olha o carro aqui. Ah, mas que é isso, cara? Eu te empresto ele, então eu vou com você, ué. Não quero que você me empreste não. Você vai comigo então, porque eu não tenho costume com estrada longa. Eu falei: bora. Eu só tô com os pneus meia-vida, vão alinhar ele ali e bora. E eu era nessa época, irmãos, eu tinha a barbearia minha, onde que eu pitoco hoje, lá no Bom Jesus 2, era minha ideia, nós éramos sócios. Não é tão evoluído como está hoje, ele merece, parabéns a ele pela sua sabedoria. É um mega salão, é um salão estruturado, mas na época era mais simples. Só que nós dois éramos sócios e dávamos aula. Sempre foi um salão de escola, eu sempre fui professor nessa área capilar. Aí eu fui, conversei com o meu sócio, falei: ô Pitoco, vou ficar uns dias fora aí, tem algum problema? Pega um dos meninos aí que trabalha conosco aí, coloca na minha cadeira para eu poder não perder 100%. Aí paga ele tantos por cento, que quando eu voltar eu vou ter pelo menos um pouco, porque eu vou fazer a obra de Deus.
porque a obra missionária arde no nosso coração. Quando você vê alguém precisando de ajuda, você que se diz missionário, se diz pastor, se diz presbítero, se diz homem de Deus, tem que brotar a vontade de fazer o bem ao seu próximo. Quando eu falei, levar as cargas um dos outros, me ajuda, Cecília. Aí ficou mais leve. E assim cumprirei a lei de Cristo. Não é porque eu estou pedindo, estou falando para você ajudar ao seu próximo, não. Mas quando você faz o bem, sem olhar a quem, Deus te honra. Eu aprendi muito nessa viagem, olha só como foi. Então, adiantando, combinado, alinhamos o carro, ele gastou um pouquinho, alinhou, balanceou. Eu, a esposa dele e ele partimos para Pirituba. Aí passamos ali, Tatiaiçu, pegamos a Fernão Dias, descemos. E foi uma viagem tranquila, trânsito bom. Aí no meio do caminho eu ouvi uma voz. Deus falou comigo assim: eis que pregarás para um barbeiro. E eu fiquei assim sem entender. Eu não estava dirigindo, porque nós estávamos revezando. Na hora que Deus falou comigo, eu estava de carona, do lado do carona, porque o Vinícius é um ótimo motorista. E nós revezamos. Cada um dirigia 3 horas. E nisso eu falei, estou ficando maluco. Nunca vi Deus falar assim diretamente comigo. Aí novamente eu ouvi: eis que pregarás para um barbeiro. E eu falei assim: ô Vinícius, Deus está falando comigo que eu vou pregar para um barbeiro? E eu ouvi falar comigo. E o Vinícius, cheio do Espírito Santo, amém, missionário, glória a Deus, e concentrado, que ele estava tão concentrado e ansioso para poder, só como é que eu estou rupiado? Ele estava tão concentrado em querer conhecer seu pai, que ele estava focado na direção assim, mas ele falou: amém, missionário, Deus vai te usar. E foi uma viagem maravilhosa, e chegamos em Pirituba. Chegando em Pirituba, fomos para a casa diretamente da tia dele, não foi na casa do pai dele não. E lá ela falou bem assim: amanhã seu pai vai vir para você conhecer. Hoje ainda ele não veio, amanhã ele vai vir. Mas hoje tem uma festa aqui perto, parentes seus também, é bom que você conhece uns tios seus, uns amigos nossos, vão lá e vão embora lá. Fui para a festa com eles, onde eu estava junto. Aí em frente desse salão de festa boa, pessoal bacana, muito educado. As pessoas falam que paulista é mal-humorado, mas lá onde que eu fui, estava sendo mal-humorado não, muito educado. Tinha um salão em frente, esse salão de festa. Um salão que tinha área feminina, masculina, estética, unha, salão profissional. E eu entrei assim, que desse barbeiro que Deus mandou eu pregar para ele. Eu para um lado, olhava para o outro e nada. Aí com muito custo eu vi um rapazinho lá no fundo, sentei na cadeira. Falei: rapaz, meu cabelo estava cortado. Falei: não tem como você cortar para mim? Eu quero só parar os pontinhos, o pezinho. E o cara cortou meu cabelo e eu esperando Deus mandar o recado. Porque Rabás, tô cheio de calabandarábia. Não é também, é assim igual as pessoas falam, não. Tem que ter confirmação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não bradar em você, arder seu coração, é melhor você ficar calado. Porque a maior pregação de muitos pregadores mentirosos é o silêncio. Que vai na empolgação, vai na emoção. E ali eu esperei. Não estou me achando melhor que ninguém, porque eu estava na direção de Deus, na direção do Espírito. E o barbeiro cortando meu cabelo e eu não senti mais falar nada. Aí eu falei: ô irmão, passa um grosop pra mim aí, passa um Bregs Nights, né, Cecília? Passa um alisante aí, um guaridina. E ele passou, pra ver se eu ganhava tempo, conversando com ele, batendo papo com ele. Mas o Espírito Santo não falou nada. E eu tô assim: Senhor, se o Senhor ficou calado, eu vou continuar calado. E é um alerta para muitos pregadores. Às vezes Deus está calado e você quer abrir a boca. Quer falar o que você acha, o que você pensa, cuidado. Uma hora ele vai te corrigir, vai te envergonhar. Deus não tem prazer em envergonhar ninguém. Mas muitos foram envergonhados porque quiseram falar, quiseram se achar. Igual você está atrapalhando, fubá. Cala a boca. Cala a boca, meu cachorrinho. Mas voltando aqui à seriedade da palavra, voltei para a festa. Continuamos ali. Aí no outro dia, o presbítero Vinícius conheceu o pai dele e eu deixei eles à vontade. Falar para os irmãos que até hoje eu não sei o que eles falaram, não sei como foi a conversa deles, não perguntei o que é porque não é da minha conta. Como também eu gosto de dizer aos cristãos, tem crente que é curioso demais também. Às vezes Deus permite de você até certo ponto, você quer, por que ele não foi lá conversar com o pastor? O que ele está falando lá? Eu não tinha a ver que saber da vida familiar dele, não. Ali tinha que haver conversa séria, liberação de perdão, havia risco de morte, então era coisa particular. Então respeite a particularidade. Tem pessoas que querem saber da vida dos outros demais. Então eu fiquei calado. E até hoje não sei, né? Mas eu creio que o que tinha que acontecer, aconteceu entre eles. Agora eu vou adiantar bem esse testemunho.
Eu tenho aqui 15 minutos já e não vou estender muito. Aí a tia dele falou assim, a tia do Vinícius, por que vocês não ficam aqui mais um pouquinho? Porque um tio seu, esqueci o nome dele, tem uma casa lá perto da praia, Praia Grande, perto de Santos. Fica ali um pouquinho. Aí o presbítero falou, seu Carlinhos, pior que pra você não dá, porque eu tô de férias, eu peguei férias. Falei, pra mim dá sim, velho. Não é nada a ver não. Liguei na minha esposa, falei, Claudete, Ricardinho tinha 1 ano e um pouquinho. Eu lembro que eu tinha na minha conta R$100, que eu deixei com ela aqui pra não ficar sem dinheiro, mas em 2011 era um dinheirinho até pra poder comer uma coisinha. Falei, pega esses R$100 na Caixa Econômica, não tinha Pix, vai lá, saca lá, pega o ônibus e para no terminal Tietê, só para no Tietê, que de madrugada eu vou te buscar, porque em São Paulo tem revezamento de placas. Dia tal não posso sair tal placa 1, tal placa 2, aí o meu carro é final placa 9. E eu não poderia sair tal hora, era só depois de meia-noite. Aí a minha esposa, 3 horas da manhã eu busquei ela, porque eu aceitei o convite de ficar 15 dias lá pra casa de praia. Liguei no meu sócio, falei, Pitor, eu vou demorar uns 15 dias aqui que eu vou aproveitar aqui as férias também com o Vinícius. Ele conheceu o pai dele, a tia dele é muito gente boa, vai ter uma casa na praia lá, 0800, e mineiro ama praia, né, galera? A minha esposa tá vindo de ônibus, então vamos pra lá. A única coisa que eu admito, minha irresponsabilidade, que fomos pra praia, 400 quilômetros, de Pirituba até na Baixada Santista. Foi 400 quilômetros eu andando com excesso de passageiro. Às vezes hoje eu admito, eu não faria isso hoje. Né? E voltei também com 6 pessoas dentro do carro. Contando com o Ricardinho dava 7. Com a tia do Vinícius, 7 pessoas, olha só. Falta de responsabilidade. Eu não tenho a alegria de falar isso, mas foi assim que foi. Aí busquei minha esposa, fomos para Pirituba. Aí agora que vem o testemunho. Começa agora a seriedade da palavra, do que Deus falou comigo no caminho. Quem se lembra? Eis que pregará para um barbeiro. Aí eu tinha até esquecido de pregar para barbeiro, eu estava na alegria danada. O Vinícius já tinha conhecido o pai, eu já tinha ido na festa da família dele. A tia dele era uma pessoa agradável demais. A gente já estava rindo, brincando, conhecendo. E eu, como sempre, fui fominha de volante, dirigindo, peguei imigrantes, desci, conheci aquele túnel, que só o pedágio na época era R$26. É quase uns 5 minutos andando dentro de túnel, coisa mais linda, eu dirigindo feliz e alegre por estar ajudando o meu amigo. E eu pergunto a você, será que você também tem sentido alegria em ajudar o seu próximo? Fazer algo por alguém? É muito bom, gente. É bom para você mesmo. E ali, chegando, passamos São Bernardo do Campo, Cubatão, aí chegamos até Praia Grande. Quando passamos na rua, chegando próximo da casa onde nós íamos ficar, que é bem próximo da praia, eu olhei para um lado assim e eu vi tipo uma lona, num barranco feio, num lugar esquisito, escrito Barbeiro Ciborgue. Aí quando eu olhei por baixo dessa lona, tinha um homem descalço, eu via só os pés, e uma cadeira de barbeiro e um cliente sendo atendido. E outra cadeira parada. Falei, Vinícius, presbítero, é aqui. Eu arrepiei todo na hora, senti a presença. Deus falou comigo, é aqui. Aí fomos rapidamente para a nossa hospedagem, a nossa casa, onde nós iríamos ficar, estava parado. O tio dele não estava lá, mas a chave estava com a tia dele. Nós ficamos lá 15 dias. Não, foi diversão bastante também. Deus honrou. Primeiro eu fiz a obra, mas depois eu diverti bastante. Mas voltando à seriedade da palavra, do testemunho, foi assim que nós colocamos as malas lá. Já voltei para a barbearia e falei, presbítero, agora me ajuda, sabedoria. Já entrei na barbearia lá assim, eu vi que o rapaz fazia o pezinho com a gilete na mão e não usava navalha. E quem já passou pelo sistema penitenciário sabe que funciona assim. E esse de tatuagem, eu não estou julgando aí, porque quem sou eu para julgar? Eu já fui cobaia de tatuador, não tenho alegria disso, mas eu estou todo rabiscado, né? Isso não é para honrar o nome de Deus, mas se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Fui cobaia de um cara que pensou que tatuava, mas não tatua nada não. Mas é meu amigo do mesmo jeito. Mas aí esse cara tava tudo rabiscado, eu vi que era tatuagem de cadeia. E do jeito que ele cortava cabelo, eu falei, esse cara já foi. Eu vi que era tatuagem de cadeia. E do jeito que ele cortava cabelo, eu falei, esse cara já foi preso. Cheguei assim, ô rapaz, faz favor, tu precisa cortar o cabelo do meu amigo? Porque o meu tava cortado, já eu tinha cortado em Pirituba. Meu amigo queria cortar, mas só com um pouco de pressa. Olha como é que Deus me deu sabedoria. Vem na hora. A sabedoria vem de Deus. Aí nisso, seu presbítero, você corta seu cabelo. Eu tô assim, só que é o seguinte, irmão, para não te atrapalhar, você tá trabalhando, eu posso cortar o cabelo dele, eu sou barbeiro também. E outra coisa, eu vou te pagar. Em vez de eu receber, eu te pago. Na época era R$12. Aí ele falou assim, pode? Olhou pra mim assim, ela assustou, né? Chega um barbeiro do lado na barbearia dele, pedindo pra cortar o cabelo, só pra usar a cadeira dele. Cortar o cabelo do meu amigo, ainda pagar ele.
Quem não queria a proposta dessa? Até eu que não sou boba. Qualquer um barbeiro que quiser vir cá no meu salão, cortar o cabelo e dar o dia pra mim. Aí nisso, ele olhou pra mim meio assim, tal, o cara meio assustado. Aí eu disse, Vinícius, fica quieto e eu vou começar a fazer uns negócios aqui pra impressionar ele. Aí eu comecei a fazer uns tribal atrás, uns iscão, o que tá fazendo aí, missionário? Calma. Aí ele disse, você é fraga mesmo, hein, doido? Eu falei, eu frago, eu faço os desenhos, sou professor e tal. Fiz um tribalzão atrás, então, Vinícius, a cabeça vai crescer mesmo. Mas uma alma é mais importante que tudo. Aí começou a se interessar por mim, assim, interessar pela palavra, para poder saber como é que eu trabalhava, onde era meu salão. Falei, ô irmão, eu não sei seu nome não, mas a verdade é que eu tô aqui é porque Deus mandou. É mentira pura, o presbítero nem queria cortar cabelo, mas eu queria aproximar de você para dizer que Deus tem uma grande obra na sua vida. E quando eu estava vindo para cá no caminho, Deus falou que eu pregaria para um barbeiro, e esse barbeiro é você. E Deus falou comigo assim que tantos livramentos Ele te dá, tem te dado e vai continuar te dando, porque Ele não desiste de você. Que assim como Paulo foi um grande pregador da palavra, missionário, seu chamado é esse, de pregar a palavra. Aí ele regalou o olho em mim assim e falou assim, repete. Falei, é isso mesmo, Deus tem uma grande obra na sua vida. Aí ele falou assim, vem cá, amor. Aí chegou uma mulher com o cabelo assanhado, era a esposa dele, num outro buraco. Parecia que eles moravam tipo num buraquinho, assim, uma casinha bem simples, mas tinha terra na parede. Parecia que eles usaram o barranco. Aí chegou a mulher e falou assim, repete o que você falou. Aí eu falei, não, minha senhora, é que eu vim de Minas. Deus me tirou de Minas para poder falar só pro seu marido aí, que ele é importante, que Deus ama ele. Aí os dois começaram a chorar. E de repente, quando eu olho para fora, o mais interessante foi agora, irmãos. Quando eu olho para fora, na barbearia, chega um senhorzinho, cabecinha branca, baixinho, usando carro social, estilo assembleiano, poucas ideias. Aí o rapaz, esse barbeiro chamava-se Jefferson, que eu perguntei o nome dele, Jefferson. Ô pastor, vem cá, faz favor, olha o que esse cara falou para mim. Aí o pastor já começou a chorar. Aí eu falei assim, ô pastor, Pai do Senhor Jesus, na verdade, eu simplesmente falei para ele o que o senhor fala para ele todo dia, ele não tem dado crédito. Mas a palavra do senhor fala que o profeta de casa não tem honra. Aí o pastor começou a chorar, viu, Jefferson? Aí eu falei assim, eu vim de Minas Gerais para poder falar para ele isso. Eu falo todo dia isso para ele, missionário. Mas ele não escuta, eu já falei com ele que Deus tem obra na vida dele, e tal. Aí para resumir, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se o pastor chorava mais. O Jefferson também começou a chorar, a esposa dele chorou. E para resumir aqui, para terminar, Deus sabia de tudo. Começou com uma atitude minha de fazer o bem ao próximo. E eu tive ali uma grande experiência que estou contando para você. Não importa se você ouviu de Deus, de ajudar sua filha, seu filho, seu vizinho, seu colega de trabalho. Se você ouviu, faça. Ou se Deus pelo menos falou que você vai visitar um parente longe, distante, vai. Porque Atos 9:15, Ananias não queria ir até Paulo com medo. E Deus falou com ele, vai, porque este para mim é um vaso de valor escolhido, para levar meu nome diante dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel. Eu fui. E só estou tendo experiência para contar para vocês, porque eu fui, eu tive atitude. Não adianta só pensar, temos que fazer. Aí para resumir, todos os dias nós passávamos ali naquele caminho da barbearia, e era caminho da praia. Foram uns 15 dias, a gente passando ali, e ele, a paz do Senhor, todos os dias o Jefferson dava a paz do Senhor porque ele se converteu. Então eu quero dizer a você, quando você ouvir a palavra de Deus, dê crédito. Às vezes você não gosta de ouvir porque você me conhece. Às vezes você sabe que eu tenho um passado. Quando coisa errada, às vezes você me vê pelo que eu fiz de errado. Que às vezes eu bebia, usava droga, que eu já fiz isso, aquilo outro, já fui preso. Mas não vê que Deus pode me usar. Por isso que às vezes Deus permite pessoas virem de longe falar com você. Porque às vezes você não dá crédito. A mesma palavra que eu prego aqui, às vezes eu tenho que mandar um lá de São Paulo e você acredita. Quantos e quantos você acredita em palavra quando vem o pregador de fora? E às vezes o pregador está dentro de sua casa, é o seu vizinho, é o seu irmão, é a sua irmã. Por que aconteceu isso com o Jefferson? Ele não dava crédito ao seu pastor. Mas tudo que o pastor falava para ele, eu falei e ele acreditou. Então eu queria terminar esse testemunho falando para você, fique atento. Às vezes você tem um chamado missionário, já quer pensar em quilometragens. Está interestadual, para outro país, né? Para outra nação, para outros continentes, mas comece dentro da sua casa. O que você precisa de ajuda? Posso fazer algo por você? Pode. O quê? Um abraço, um beijo? Eu te amo? Começa aqui, irmãos. Começa aqui.
Não adianta você querer rodar o mundo, sendo que você não ama seu vizinho, não sabe tratar bem a sua esposa, não sabe tratar bem seu filho. Então, eu quero dizer esse testemunho que eu comecei nas Escrituras. Enquanto ainda temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. O Vinícius era meu irmão, meu doméstico na fé, mesma igreja, mesma visão. Só que vai chegar um tempo, como a Bíblia diz, enquanto ainda temos tempo, vai acabar esse tempo, irmãos. A vida acaba, o tempo acaba, tudo acaba. Tanto que eu já falei que nesse testemunho aqui, o pai dele ligou para ele em fase terminal de vida. Não espere seu pai morrer para você dar um abraço nele. Não espere seu pastor morrer para você pedir perdão a ele. Não espere, não, a sua esposa, às vezes, falecer ou eu falecer para você dizer que ama ele. E começa da humildade. A minha intenção era simplesmente ir comprar a passagem de avião com meu amigo, dar uma carona. E aonde eu fui parar? Eu fui parar lá na praia, lá em Pirituba. Foi uma viagem missionária interestadual. E para aumentar a minha e sua fé, eu tenho a certeza que hoje, Jefferson, ele é um pastor. Eu creio nisso. Eu ainda creio que eu ainda vou voltar lá e vou ver ele pregando a palavra de Deus. Porque Deus não mente. Deus é um Deus que quando ele tem uma promessa, ele cumpre. Assim como eu tenho cumprido na minha vida, mesmo que eu dei uns deslizes, que eu andei por alguns caminhos tortuosos, a promessa estava apenas parada, mas ela está retornando. Eu gostaria que você, neste momento, fechasse os teus olhos. Eu queria orar por você para finalizar essa mensagem. Senhor, neste momento eu quero orar de olhos fechados. Mas eu sei que o Senhor jamais fecha os seus olhos estão de olhos abertos. O Senhor sonda corações, mentes, pensamentos, sentimentos, atitudes. E a tua palavra nos diz que ainda quanto tempo, papai. Enquanto ainda temos tempo, façamos o bem a todos. Deus, desperta essa pessoa aí que às vezes pensa e pode ajudar o próximo e não ajuda. Para que ela venha a ser aventurada e o Senhor possa abençoá-la, papai. Pois é muito gratificante quando nós recordamos e testemunhamos aquilo que o Senhor fez para nós, primeiramente, para o nosso próximo. Porque a sua palavra diz que quando alguém ajuda o pobre, empresta a Deus. Deus, quando nós ajudamos o nosso semelhante, nós emprestamos ao Senhor, geramos crédito com o Senhor. E quantos livramentos o Senhor tem dado à minha família, eu sou grato ao Senhor. Pai, da mesma maneira, eu peço ao Senhor que livre essa pessoa que está vendo esse áudio de toda a retaliação do inferno, de toda a perseguição maligna. E se porventura, meu Deus amado, o chamado dela ainda não se concretizou, ela não tem cumprido o ídolo do Senhor por vergonha, por timidez, ou por obra das trevas, se for obra das trevas, em nome de Jesus, por esse vídeo eu repreendo. Sai daí, Satanás. Sai daí, destruidor. Sai daí, opressor. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Mas se for por timidez, meu Deus, entra no psicológico dela. Dê a ela ânimo. Simplesmente dá o primeiro passo a ela, papai. E seja o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, o quinto passo. Assim como o veículo precisa de primeira marcha, terceira, quarta, quinta, sexta marcha para ir para frente. Que essa pessoa engrene, meu Deus amado, no desenvolvimento para a obra do Senhor. E que ela não venha engrenar a única marcha que ela deve para trás, que é a marcha ré. A ré de reclamar, a ré de retroceder, essa é a oração que eu faço ao Senhor, papai. Eu abençoo a todos que vê este vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nós possamos ajudar uns aos outros, pregando, abraçando, ajudando financeiramente, se necessário for. Perdoando, papai, também ajudar. Liberando perdão também a ajudar. É o que eu peço ao Senhor. Porque senão, papai amado, o Senhor não nos ajudará. É muito bom ser ajudado pelo Senhor, ser ajudado pelo próximo, papai. Mas às vezes tem pessoas que gostam só mesmo de ajudar, mas não gostam de ajudar, mas gostam de ser ajudado. Senhor, nos ensine, meu Deus amado, a ajudar e ser ajudados, papai. É o que eu peço ao Senhor. Então eu determino, papai amado, a bênção do Senhor sobre todos esses que estão vendo esse testemunho. Que seja para a edificação da tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Projeto Alcançando Almas para o Reino de Deus. Unido com você. Vamos que vamos. A paz do Senhor. Glória a Jesus.